Bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. A paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos nesta manhã. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Entramos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso para agradecer pela noite de sono. Já começo agradecendo pelo dom da vida, esse ar que nós respiramos. Gratidão, Senhor, por tudo. E nesta manhã eu quero consagrar as nossas vidas ao Senhor. Tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer, consagramos a Ti, ó Pai. Nesta manhã que o Senhor possa visitar os enfermos. Se for da Tua vontade, Pai, levanta do leito da dor, cura de toda enfermidade. Em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã eu peço ao Espírito Santo que Ele nos conduza em tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer. Nesta manhã, o nosso pãozinho diário se encontra no livro o Evangelho de Mateus, o capítulo 6, os versículos do 5 ao 9, que fala sobre a oração. E quando orardes, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora ao teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vos oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Louvado seja Deus. Nós estamos diante dessa passagem onde Jesus nos ensina, a orar. Ele ensinou ali os discípulos a orarem, porque ele orava e ele dizia: Pai nosso. Não é só Pai de Jesus, é Pai nosso. E Jesus nos ensina a não orar, fazendo vãs repetições ou fazer questão de mostrar para alguém. Hoje nós fazemos sim oração em público, porque às vezes estamos num grupo para orar, estamos na casa do Senhor para orar. Às vezes pessoas são chamadas para orar, mas isso não quer dizer que nós temos que orar para mostrar para alguém que nós estamos orando. A oração tem que ser um momento de prazer, de falar com Deus, não uma obrigação, ou para mostrar para alguém que você está orando. A oração é uma semente, é um depósito, pois a gente só pode sacar o que nós depositamos. Como nós podemos sacar algo se nós não depositamos? Para nós colhermos o fruto, primeiro a gente tem que plantar a semente, Eu era agricultora, lá na cidade onde eu nasci, juntamente com meus pais e meus irmãos, nós éramos agricultores. Plantava para depois colher. E quando vinha um ano ruim, sem chuva, a gente não colhia nada. Então nós temos que, no mundo espiritual, o que simboliza isso, o que significa? Nós temos que orar ao Senhor e continuar em continuidade. Quanto mais você deposita, mais você saca. Se você tem uma conta, você tem que depositar
um valor, né? Vai depositando, uma hora tem um grande valor, né? Vai chegar um dia que tem um grande valor. Assim é a nossa oração, nós temos que depositar no reino espiritual, para que a gente possa sacar, colher coisas boas. Aleluia! É semeando numa terra fértil, para que a gente venha ter boas colheitas. Não mostrar para alguém, não precisa a gente ficar se mostrando. Nós temos que deixar que Deus, Ele nos mostra. É o Senhor que nos apresenta. Não precisa a gente ficar no desespero. Eu tenho que mostrar que eu estou orando. Não. Nós temos que ter uma vida regada com oração. O Senhor Jesus disse, vigiai e orai. Às vezes a gente ora e não vigia, né? Como esses hipócritas que iam para as praças gritar, isso é falta de vigilância, né? Só que eles não iam com uma boa intenção de orar para, vamos levantar um clamor ali na praça para que a gente recolha, ganhe almas para o Senhor, para o reino dos céus, tire as pessoas do lamaçal do pecado, vamos orar para libertar pessoas, vamos orar para que Deus alcance pessoas. Não era essa a intenção. Era para mostrar que estavam orando. E a nossa intenção tem que ser tirar as almas, né? Ganhar e trazer para a maravilhosa luz. É orar para que Deus venha nos abençoar, pedir a proteção divina, né? Porque Ele é santo. Orar para que Deus venha derramar sobre nós o seu poder, a sua santidade, que Ele diz, sede santos como eu sou santo. Louvado seja Deus. Com estas palavras, Jesus, Ele nos ensina que não devemos orar com a intenção de mostrar aos outros a nossa santidade ou a nossa virtude, mas que a oração que realmente tem valor é a oração feita em nosso cantinho particular, onde só Deus nos ouve e onde podemos abrir-lhes o nosso coração como a um amigo. Então, quando nós estivermos a sós com Deus, nós podemos nos soltar, né? Falar os nossos segredos para Ele. Aquilo que nós, às vezes, não temos nem coragem de falar para outro ser humano, nós podemos falar com Ele. Ele não vai sair espalhando o teu segredo, Ele não vai sair espalhando a tua conversa com Ele, mas Ele vai falar de você para alguém se você estiver necessitando. Você ora, se precisar Ele falar, Ele fala. Ele toca, Ele inquieta alguém para poder ir ao teu encontro e te ajudar, te dar socorro. É para isso, é para coisas boas. Deus não vai falar de você para alguém para trazer transtorno. Quando isso acontecer, pode saber que não é Deus, não. Deus, Ele não vai falar a necessidade de alguém para outro para poder causar contendas, para causar fofocas. E quando isso acontece é porque realmente as pessoas não estão na vigilância, não vigiou antes de orar. Aleluia. Oração decoradas com frases repetitivas não passam pelo nosso cérebro. Por isso, nossa prece ao Senhor Deus deveria expressar nosso sentimento mais escondido, como se fosse uma conversa pessoal com Ele. Como quando tocamos confidências com amigos mais íntimos. Olha o que eu falei. Nossa conversa com Deus tem que ser: eu estou aqui diante de um amigo íntimo. Nós temos que ser amigo de Deus e ter Deus como nosso amigo, né? Como João, o apóstolo João, que ele chamava Jesus de amigo. E Jesus também tinha ele como amigo. Aquele amigo íntimo de declinar no seu peito.
Essa intimidade que nós temos que ter com Deus, de entrar na presença dele e não esconder nada, até os nossos erros. Muitos de nós conhecemos e estamos familiarizados com a oração do Senhor, mas os versículos que vêm antes dele também são importantes e estabelecem o tom do que está escrito a seguir. Nossas orações não devem ser exibicionistas para que todos possam nos ver, e mesmo que não haja um limite para o tempo de sua duração, repetir as palavras várias vezes não significa que a oração tenha qualidade. A ênfase vezes não significa que a oração tenha qualidade. A ênfase parece ser em manter um contato regular com o Pai, com nosso Pai, que sabe exatamente o que precisamos, antes mesmo que pedimos. Jesus reforça a importância de estarmos em contato com o nosso Pai Celestial. E em seguida ensina-nos como devemos orar. A oração é a escolha certeira e nos mantém em contato com o nosso Pai, com o nosso Deus e Pai. Então a oração, ela nos mantém em contato com Deus, nosso Pai. Pai nosso, que é o nosso Pai amado, Ele nos ama. E é tão bom, tão gratificante saber que nós temos um Pai tão bondoso, tão amoroso. Aleluias. É possível estar mais próximo das pessoas e de Deus? Sim. Como é possível? Quando nós tocamos, derramamos o nosso coração diante de Deus e tocamos os nossos joelhos, nos dobramos diante do Senhor, nós tocamos os céus. A oração, como eu falei, é um depósito. Você só pode sacar se você depositar. Tem batalhas que você vence com guerras e outras lutando. E outras, tem guerra que você vence lutando, mas tem batalhas que você só vence na oração. Então, vamos orar. Vamos ter mais intimidade com o Pai. Oremos. Pai, obrigado por conheceres e suprires as nossas necessidades, mesmo antes que nós falamos. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. E que todos tenham uma terça-feira abençoada. Que o Senhor venha nos conceder grandes bênçãos e vitórias. E não se esqueça, a oração é falar com Deus. Entre em intimidade com o teu Pai. Nosso Pai, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, tua família e toda a tua parentela, em nome de Jesus.